comentários políticos são sempre observações provisórias. Claro que temos alguns guias, existe toda uma teoria na ciência política. Eu sou professor de comunicação e poder e também já fui de comunicação e política, que são disciplinas na faculdade de comunicação, além de dar também uma disciplina chamada comunicação e atualidade, cujo conteúdo principal é a política. Então, por obrigação, tenho que recorrer aos clássicos da política, né? E uma das coisas que sempre digo é que política não é coisa para amadores. Quando me pedem, por exemplo, para fazer um juízo de valor do governo atual do Brasil, Jair Bolsonaro, se eu me comprometo a fazê-lo, o farei com base exatamente nessa experiência de leituras, mas também porque, como já disse Aristóteles, né, o homem é um animal político por natureza, portanto eu sou também político, até por natureza, além de atuar sempre no campo da política, desde tenra idade. Já fui inclusive candidato aqui na minha cidade à Câmara de Vereadores por 2 ocasiões, isso ainda na minha adolescência, como ativista do movimento de favelas, movimentos de bairros aqui de Salvador. Então sempre atuei nessa seara. Gosto de política porque a política é o único instrumento capaz de fazer mudanças significativas na sociedade. Então eu atendo a esse pedido para fazer uma análise crítica do governo Bolsonaro a partir dessas premissas. Evidentemente que não espere de mim ataques infundados. Eu dizia no vídeo anterior que Bolsonaro é fruto, se eu não dizia, vou dizer agora, ele é fruto dessa tensão criada no Brasil nos recentes 15 anos, assim que um projeto político dito progressista e de esquerda chegou ao poder em 2002. Perceba o seguinte, esse projeto somente chegou ao poder depois de disputar 3 vezes e perder a eleição. Esse projeto com Luiz Inácio Lula da Silva só chegou ao poder quando os seus articuladores publicaram uma carta aos brasileiros, né, e ao mercado financeiro internacional, garantindo que ia manter os contratos firmados com o mercado financeiro. Então só assim ele conquistou a simpatia dos setores mais arraigados no controle do Estado ou do Tesouro. Depois esse projeto descambou para uma situação insustentável de corrupção. Esse projeto chegou ao poder com todo o apoio popular e Luiz Inácio Lula da Silva teve todas as oportunidades nos primeiros 2 anos do governo dele de fazer a esperada ruptura com as forças conservadoras. Pelo contrário, ele aprofundou a aliança com essas forças conservadoras, dizendo que fazia isso em nome da governabilidade. O resultado é que roubou e deixou roubar, a ponto de a esquerda no Brasil ficar desacreditada na última eleição presidencial. Aliás, essa esquerda já tinha perdido 2 anos antes da eleição presidencial de 2018, já tinha perdido a eleição municipal. Houve uma eleição nacional municipal para a escolha dos prefeitos do Brasil e o PT, por exemplo, foi escorraçado do poder. Perdeu várias capitais em que ele era governo, inclusive a maior dela, que é São Paulo, isso em primeiro turno, né? E diminuiu a sua bancada também. Perdeu muitos prefeitos e diminuiu a sua influência. Então Bolsonaro é fruto, eu digo que ele é um filho bastardo, né, desse argumento do nós contra eles, do chamado discurso de ódio que foi criado exatamente pela esquerda. Ou seja, ou você é esquerda ou você não presta. Você tem que ser atacado, você tem que ser enxovalhado, você tem que ser desumanizado. É a tática geralmente escolhida
pelos que leem Mao Tse Tung, pelos que leem Lenin, pelos que leem Stalin, pelos que leem Fidel Castro, etc. Todos esses caras, todos esses projetos, quando chegaram ao poder, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi desacreditar os adversários e os críticos, né? O descrédito se dá inclusive pela desumanização. Ele se torna não adversário, mas inimigo a ser eliminado, e muitos foram eliminados. Ou seja, não há possibilidade de diálogo, né, num governo de esquerda ortodoxo. Não há nenhuma possibilidade. Ou você adere, né, ou você faz a autocrítica, que eles exigem que você faça a autocrítica, né, ou você é simplesmente eliminado, ou fisicamente ou intelectualmente. É o que chama-se de epistemicídio. É algo que, por exemplo, nós na academia enfrentamos, nós negros, nós que temos um arcabouço teórico divergente, contrário àquele hegemônico, né, sofremos dessa tentativa de assassinato, ou assassinato físico, a partir das doenças que nós acumulamos na nossa vida profissional, né? Ou o assassinato intelectual. Você é isolado, você não é chamado para nada, você não faz parte, digamos assim, da entourage, né, daqueles que mandam. Então o Bolsonaro é fruto disso, ele é fruto desse tensionamento criado, né, nos governos que o antecederam.